Oi, gente. Essa é a nossa primeira aula, basicamente, do curso, né? Que a gente vai ver algum conteúdo. E o conteúdo programado para a aula de hoje é uma introdução muito rápida à linguagem Java, só para a gente entender o contexto geral em que os programas Java executam. Como é que a gente executa um programa Java? O que é que acontece? Então, a gente vai usar esse material aqui no site, que é uma pequena introdução à linguagem, mas realmente muito breve. É mais uma introdução à forma a razão por que Java ficou tão popular, né, desde a da época em que ela foi criada. Então, Java, como a gente já falou, é uma linguagem orientada a objetos. Até a versão anterior a 8 era OO bem pura, né, uma linguagem bem puramente OO, mas as novas versões já permitem algum outro paradigma de programação, mas ainda assim ela é uma ótima linguagem para a gente aprender orientação a objetos, tá? É uma linguagem de muito alto nível, o programador não tem que ficar se preocupando especificamente com memória, em quanta memória precisa alocar, em quando vai desalocar a memória. Então é uma linguagem de alto nível que ajuda um pouco o programador a não fazer muita bobagem enquanto está programando, de inserir bugs relacionados ao uso da memória, por exemplo, que é comum em outras linguagens de mais baixo nível. É uma linguagem muito popular, e ela ultimamente vem sendo mais usada na parte do back-end, né? Então é a parte dos sistemas que se comunicam com as bases de dados. Muito mais, ela vem sendo usada muito mais nesse contexto de back-end do que em outros contextos, né? Então, cada linguagem acaba encontrando seu nicho, né? E a linguagem Java encontrou esse nicho de rodar mais no back-end, que são em grandes aplicações maiores, né? Que requerem mais processamento de dados e mais segurança e mais robustez. Tem um monte de índices internacionais sobre a popularidade das linguagens. Java, desde 1995, 96, que é quando ela realmente começou a ser usada, ela está entre os top 4, né? Depois vocês podem entrar lá no site e ir fuçando esses índices e tal. A linguagem Java, ela permite uma portabilidade, né? Quando você programa numa linguagem como C, por exemplo, você pega o seu código fonte, que é o código que você escreve na linguagem C, depois se compila em uma certa plataforma de hardware, e aí esse programa executável só roda naquela plataforma de hardware onde o programa foi compilado. Java adicionou um novo componente aí no meio do caminho, né? Uma maior indireção no caso que Java, ela primeiro é compilada, então o programador escreve o código, aquele código vai ser convertido em uma linguagem de máquina, mas essa linguagem de máquina é uma máquina virtual Java, e qualquer computador que tenha essa máquina virtual Java vai conseguir rodar esse programa, por isso que se diz que os programas Java são portáveis, é por conta disso. Já a gente fala um pouco mais sobre isso. E aí depois vocês podem entrar nesse link também da Oracle, com mais detalhes sobre a linguagem, quem tiver mais curiosidade, tá certo? No caso da nossa universidade, no primeiro semestre do curso, os nossos alunos estudam Python, né, que é uma linguagem de script muito mais simples, em que você precisa escrever muito menos do que em Java. Então, só para fazer um paralelo, um programa em Python, um Hello World em Python, que é um programa que simplesmente imprime na saída padrão, que é a tela, né? A string Hello World. Em Java, em Python, teria essa linha de código, né? E você ia executar, né? Que a linguagem Python, ela é interpretada, então você tem um interpretador Python, você ia executar com esse interpretador Python esse programa que você fez. Em Java, a gente teria que definir uma classe, e aí, por enquanto, a gente vai abstrair o que é uma classe, todas essas coisas que a gente vai falar, porque depois, mais pra frente no curso, é que a gente vai ver isso com mais detalhes, tá certo? Quero só fazer um paralelo de uma linguagem que vocês já conhecem para uma linguagem que vocês vão começar a aprender ainda. Então, tudo em Java começa pela classe. Qualquer programa que você vai fazer em Java, você vai ter que definir uma classe. E aí,
As classes tipicamente são públicas, né? Tem essa visibilidade pública, então você vai... Public Class Hello, é como se você estivesse criando um programa e o nome do seu programa é Hello. Aqui eu já usei um pacote, porque é uma forma comum em Java de você organizar o seu código em pacotes, mas também a gente vai falar disso mais para frente com mais detalhes. E aí, enquanto em Python a gente coloca print hello world, e aqui em Java a gente vai colocar system.out.println, porque esse é o print de Java, para a saída padrão, que é a tela, que é o monitor, e aqui a string que você quer imprimir, tá? Então, em Python a gente não precisa de abrir e fecha parênteses nessa situação, nem de ponto e vírgula para finalizar um comando, nada disso. Em Java a gente usa as chaves como se fosse uma forma de iniciar um bloco de código e finalizar esse bloco de código. Então a gente vê que quando a gente define uma classe, a gente já coloca as chaves aqui e no final a gente fecha aquelas chaves. Para o método, aqui a gente tem esse método que a gente chama de main, é um método obrigatório em qualquer programa Java que você quer executar. Então, por enquanto, enquanto a gente não aprende muito bem, a gente vai sempre definir uma classe com o nome do programa que a gente quer e a gente vai copiar ou pedir para a nossa IDE favorita criar esse método para a gente. Existem comandos específicos para que a IDE crie esse método. E aí, quando a gente quando a gente executa esse programa, é o que tem dentro desse método main que a JVM vai buscar, né? Então, na hora que o programa vai ser executado, esse método é a porta de entrada de execução. O que a gente quer que execute, a gente tem que colocar dentro de um método que tem exatamente essa assinatura aqui, tá certo? Mas a gente depois vai aprender cada palavrinha dessa, só que hoje eu queria só dar um exemplo muito rápido, tá certo? Aqui a gente colocou alguns comentários, é comum também que a gente comente código, né? Então tem duas formas aqui de comentários. Eu convido vocês a copiarem esse código na IDE favorita de vocês criam um projeto. Eu já criei aqui um projeto que inclusive todo esse código que a gente for usar nessa parte básica do curso, todo ele tá no repositório já do GitHub. Eu vou colocar o link aqui embaixo, tanto desse material aqui do site, quanto do repositório, tá? Então, esse programinha de exemplo já tá lá, para vocês verem. E o que eu queria agora era dar um pouco mais de detalhes sobre Java. Então, por exemplo, aqui tá aquele mesmo programa que eu mostrei lá no outro material. Esse programa aqui, ele tá nesse pacote p2.exemplos. Quando eu pedir para minha IDE salvar esse programa, ele vai ser obrigatoriamente salvo com o nome igual ao nome que eu coloquei aqui na minha classe. Então, se eu coloquei o nome hello com H maiúsculo, então ele vai ser salvo no arquivo chamado hello com H maiúsculo .java, tá? Esse é o nosso código fonte, Java. Se a gente for buscar aqui no terminal, né, a gente vai ver, aliás, acho que é mais fácil aqui. A gente vai ver que esse código fonte, ele tá aqui, cadê site Java básico, que é o nome do projeto que eu criei na minha IDE. O meu código fonte, ele vai estar aqui no CRC, pelo menos para IntelliJ, esse é o default, tá certo? Que ele vai criar sempre uma pastinha, né, um diretório com esse nome, onde ele vai colocar o código fonte. Como eu usei um pacote, e o nome do meu pacote é p2.exemplos, então Java obriga que a classe hello, que o arquivo hello.java, que é esse código fonte aqui, que vai ficar no arquivo hello.java, ele tem que estar dentro de um diretório chamado exemplos,
E esse diretório chamado exemplos tem que ser diretório filho do diretório P2. Isso é um requisito exigido de Java para que a máquina virtual de Java consiga encontrar esse programa e rodar esse programa e que a gente consiga os comandos que a gente for dar para executar esse programa deem certo, tá certo? Então, voltando aqui no diretório, né? Tem P2, né? Dentro de P2 vai ter exemplos e dentro de exemplos vai ter os programas em Java que eu escrevi aqui nesse projeto. O que a gente está olhando é esse hello.java, tá certo? Se a gente for dentro aqui desse diretório exemplos, aqui no terminal, deixa eu ver se eu já tô lá. CD base, Java básico source. Então, se eu for agora eu vou em P2 exemplos e aí eu vou encontrar os meus arquivos lá. E agora, para executar esse código, a gente só vai ver essa aula mesmo executando na mão, só para vocês entenderem como é esse contexto do Java, que é uma linguagem que primeiro é compilada e depois é interpretada, tá certo? Depois a gente vai usar a IDE e a IDE faz isso para a gente automaticamente. Então, aqui eu tenho o meu programa hello.java. Quando a gente instala Java, antes de vocês esqueci de dizer, mas vocês precisam instalar o Java na máquina de vocês, tá certo? O ideal é que se instale a versão estável mais nova, tá? Nem sei qual é que tá aqui. Aqui tá aqui a 22. Então, depois que vocês instalarem o Java na máquina de vocês, vai aparecer alguns programinhas e 2 deles são bem importantes no nosso contexto da aula de hoje, tá certo? Um deles é o compilador Java. Um compilador, de forma bem genérica e bem simplificada, é um programa bem básico que lê o código-fonte em uma linguagem e converte esse código para outra linguagem. Seria uma linguagem de máquina, tá? Se a gente estiver falando de uma linguagem puramente compilada, como C, por exemplo, que eu já dei o exemplo, o compilador C, quando a gente compila, ele vai compilar aquele código na linguagem C para um código de máquina. De que máquina? Da máquina da plataforma do hardware onde eu estou compilando aquele código. E aí aquele executável pode ser executado naquela máquina e em outras máquinas que sejam da mesma plataforma de hardware que reconheça as mesmas instruções. Java, ela tem 2 passos para ser executado. Primeiro ela é compilada e depois ela é interpretada. Ela primeiro é compilada para uma linguagem de máquina que é a JVM, Java Virtual Machine. É uma máquina virtual, tá? Então, esse código Java aqui, ó, hello.java, eu posso agora usar um programa que se chama Java, tá? Java é o compilador de Java, que vai compilar o código-fonte hello.java e vai criar um novo código que a gente chama em Java de bytecode, que vai ser um código que tem a terminação .class e é um código que já é numa linguagem de máquina. Mas que máquina? Numa máquina virtual Java, que é a JVM. Então, a gente vai compilar esse programa. Hello.java. Eita, eu executei, é Java C. Java C é que é o compilador. Hello.java. O compilador Java, ele vai criar agora um novo arquivo que tem o mesmo nome da classe Hello, mas ele não tem a terminação Java, porque ele não é código-fonte Java. Agora é um código em linguagem de máquina da JVM. Então, qualquer máquina que tenha a JVM vai conseguir executar esse programa. Então, aqui eu estou numa certa plataforma de hardware. Se eu levar esse hello.class para uma outra máquina, outra plataforma que reconheça outras instruções, esse programa vai rodar desde que lá tenha o programa Java para executar, que tem a JVM, para executar, que tem o ambiente Java preparado para executar esse bytecode. Esse bytecode, ele é código binário, a gente não consegue ler, ele já é um código que deve ser lido apenas por um programa, que é
o programa que pode executar esse código, tá? Que é o Java. A gente já executou, né? A gente já tinha executado, mas uma forma mais bacana de executar esse código é levando em consideração o pacote que onde esse código tá, né? Esse código tá em P2 exemplos. Então, eu devo reconhecer esse programa como sendo um programa que o nome completo dele seria p2.exemplos.hello, como se fosse o nome completo agora desse programa, tá certo? Tudo isso que a gente falou, eu não estou mostrando aqui, mas tudo isso que a gente conversou tem aqui no material, e aí eu peço que vocês, depois da aula, venham aqui, leiam o material, tem inclusive mais detalhes do que eu falei aqui, porque eu pretendo que essa aula seja bem curta. Mas tudo isso está aqui, né? Então, esse processo de você pegar um programa.java, compilar, gerar o bytecode, que é um programa.class, e depois executar para JVM, né, o programa naquela máquina, tudo isso tem aqui explicando bem direitinho, né? O processo de compilação, depois o processo de execução, tá certo? E aí depois vocês leem com bem muita calma. Só para a gente terminar aqui o exemplo. Então, a gente pode voltar para o nosso pacote Py de todos, né? Então, eu tô aqui no exemplos, eu acho. Eu vou voltar 2 níveis para cima no meu diretório, nos meus diretórios, e agora eu tô no diretório source de novo, tá? Então, aqui eu posso rodar esse programa dizendo para o comando Java, né, que eu preciso procurar minhas classes em um determinado caminho, um class path. Esse CP é a gente falando para o Java, olha, procura as classes no diretório tal. E o diretório que eu quero é o próprio diretório corrente que eu tô, tá? Então, por isso que eu vou colocar ponto. E a partir de agora, eu vou chamar a minha classe pelo nome completo dela, tá certo? Que seria p2.exemplos, porque tá no pacote p2.exemplos.hello. E aí eu consigo executar. Se eu não falar para o Java, né, onde é que ele encontra essa classe, aqui no caso ele falou porque eu já tinha setado, mas muitas vezes a gente não fala onde está a classe, acho que o default é ponto, depois a gente pode investigar isso. Mas muitas vezes a gente não fala onde está o diretório raiz, a partir de onde ele deve buscar essa classe, e aí vai dar erro, tá? Se a gente tivesse em um lugar diferente desse, cd p2, acredito que não ia. Aí ele ia dar erro, dizer que não encontrou a classe. Lá em cima a gente teve um erro parecido, que não encontrou a classe, por outra razão. Aqui é mais um exemplo para dizer o que é que acontece por trás dos bastidores, né? De quando a gente usa uma ferramenta como o IDE, que eu aconselho que todo mundo busque alguma, né? Eu vou usar mais o IntelliJ nesse nosso curso, nos exemplos que eu for dando, porque eu tenho mais familiaridade, mais quem quiser usar o VS Code, o Eclipse, o que vocês tiverem mais familiaridade, cada um pode escolher o que preferir, tá? Então, aqui a gente não vai precisar pensar sobre essas coisas, setar class path, nada disso, porque a IDE faz tudo isso pra gente e executa pra gente o programa. Acho que ele tá executando o programa aqui. Então, aqui ele executou o Hello World pra gente, tá certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Aqui só para deixar claro a questão da portabilidade, tá certo? Quando a gente tem um programa em Java, como por exemplo, esse aqui é um programa muito similar ao que a gente fez, né? Exatamente igual, só tem outro nome, que foi Hello World App, que eles colocaram aqui nesse exemplo. Então, aqui a gente tem um programa que eu vou compilar com o JavaC. Essa compilação vai gerar um bytecode que vai ser o hello world app.class, e esse hello world app.class
eu posso rodar em qualquer arquitetura de hardware que reconheça diferentes instruções, porque, na verdade, o Hello app.class, que é o programa Java compilado, ele é compilado para rodar numa máquina virtual Java. E aí, essa máquina virtual Java é um programinha que eu vou instalar também aqui em cada máquina dessa. Então, desde que essas máquinas tenham uma máquina virtual Java para reconhecer esse programa compilado, esse programa vai poder ser executado em qualquer máquina. Daí a razão porque Java, né, foi considerado uma linguagem com portabilidade, que você compila aquele código Java. O processo de compilação é um processo que faz otimizações para que aquele programa fique mais rápido. Então, a compilação de Java também tem essas otimizações. E depois, em seguida, esse bytecode é gerado, e aí esse código, que é um código de uma máquina virtual, ele pode rodar em qualquer arquitetura de hardware que tenha instalado, né, lá no SO, no sistema operacional, tenha instalado essa máquina virtual Java. Então, em resumo, o programa Java, ele não executa diretamente sobre o sistema operacional, ele tem um ambiente, a gente diz que é uma linguagem gerenciada, porque ela roda em um ambiente Java, que inclusive tem outros serviços que durante a execução ocorrem, né, que a gente também vai falar um pouco disso depois, mais no futuro, tá certo? Então é uma linguagem de muito alto nível, ela não roda diretamente no sistema operacional. Ela roda sobre essa máquina virtual em um ambiente gerenciado, que a gente chama runtime. E esse ambiente gerenciado, além de executar a aplicação, faz uma série de outras coisas para que essa aplicação rode da forma, com a melhor performance, né, com o melhor desempenho possível, tá certo? Aqui. Acho que é isso, gente. Então, assim, eu peço que todo mundo vá agora, leia e depois faça uns exercícios que eu vou passar já, alguns exercícios bem básicos aqui desse início de curso da gente, tá certo? Até a próxima aula.